Deus abençoe a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade a Deus por esse privilégio e que Ele possa tocar no coração de todos, me usando como instrumento da forma que Ele quiser. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao 11. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12. Amém? Minha Bíblia é um pouquinho diferente, outra versão. Com o título, Deus, o nosso Pai. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuamos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ela quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação do morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhe disse, como se vocês fossem filho dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta de paz. Amém? Amém. Irmãos, nesse capítulo, muito que me chamou a atenção foi o versículo 2, que diz sobre tudo que o Senhor passou, pela humilhação, pelos maus tratos. Jesus esteve na cruz, naquele momento, em prol dos nossos pecados, para a nossa purificação. Mas para isso ele foi sujeito a toda submissão, a todos os maus tratos, a toda humilhação possível que possamos imaginar. Ele foi mais humilhado como nunca se viu em toda a história um ser humano tão humilhado. Ser humano porque Jesus esteve aqui como nós, teve todos os sentimentos, todas as sensações, sentiu dores, tristezas, teve sua infância como uma criança, um adolescente qualquer.
Então ele sofreu tudo que nós sofremos, isso sem falar na traição. Uma traição que existe desde o início dos tempos. Mas ele passou por tudo isso sem dar uma palavra negativa de reclamação. Enquanto tem que hoje em dia os pais, lá na frente vocês vão entender porque família, como eu pus o significado de família no dicionário, uma parte consta como conjunto de pai, mãe e filhos, pessoas do mesmo sangue, descendência, linhagem. Isso é uma parte do significado de família. Primeiro, que é uma aliança dada por Deus. E isso é questão de respeito. Família para família. Hoje em dia, para a correção de nossos filhos, eles não aceitam. Tudo reclama por um simples filho, coloca isto nesse lugar. Eu estou exemplificando somente mais o lado dos filhos, porque foi assim que Deus tocou no meu coração. Porque família engloba, como li, pai, filhos, esposa, esposo, primos, tias, toda a parentela. Mas eu senti tocado pelas crianças, pelos filhos, porque é de berço que nós possamos passar tudo para nossos filhos. Porque nos erros de hoje é que a gente pode corrigir os nossos filhos. Mas não importa se eles reclamam ou não, isso é para o bem de todos. Porque afinal de contas, eu estou falando aqui com o nome de filhos, mas na verdade serve para todos, porque todos nós somos filhos. Glória a Deus. Até mesmo aqueles que os pais humanos não estão vivos, mas continuamos sempre sendo filhos, filhos de um Deus vivo, Oh, glória, um aleluia. Deus soberano que rege, toma conta de nossas vidas. Então, por que não aceitamos a correção de um pai? Um pai que nós devemos honrar, procurando dar o melhor de si e assim também passarmos o exemplo para nossos filhos. Porque o que um filho faz aqui, na nossa casa, um exemplo, aqui nesse templo de Deus, um erro aqui, ele vai cometer um erro lá fora. Porque caráter, disciplina, vem de berço. E isso depende muito de geração em geração que vem passando. Os pais sempre corrigindo seus filhos e assim passar esse entendimento. Entendimento que nós somos usados por Deus, porque a sabedoria vem dele. Oh, glória, aleluia, Jesus. Então, a nossa família é uma aliança. E para isso precisamos honrar, assim como os nossos pais mundanos aqui, o nosso Pai soberano. Que em Mateus capítulo 15, tem 2 versículos que me chamou a atenção também, que fala sobre a honra de nossos pais, que diz, versículo 4, pois Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz, eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Irmãos, isso vem muito do caráter, porque a partir do momento que estamos firmes, quando estamos com propósitos, objetivos a ser alcançados, por muitas vezes não temos nem a capacidade, não conseguimos estar passando educação, porque por muitas vezes precisamos nos reeducar. Como corrigir alguém se nós não nos corrigimos primeiro? Porque os nossos filhos, eles são a nossa herança.
E eles vão se espelhar nas pessoas mais próximas, que por muitas vezes são vistos como os seus ídolos, os seus super-heróis. Porque somos em nós nos espelhamos a Deus. Nossos filhos, Jesus Cristo, aliás, se espelha ao Pai dele. Nós nos espelhamos a Jesus. Consequentemente, nossos filhos nos espelham a nós. Mas o que é preciso, muitas vezes, vivemos em um mundo tão complicado, onde até mesmo para você corrigir um filho teu, que você acha que você está no seu direito, vem o lado social, cheio de ideologias, cheio de achismos, que no fundo são colocações errôneas que eles fazem, colocam os direitos humanos muitas vezes acima de qualquer lei, sabendo, se esquecendo ou talvez nunca tendo conhecido que a lei maior é a lei divina, porque Ele é a sabedoria. Eu estava há pouco tempo concluindo um curso de capacitação e entrevistas pelo lado socioeducativo, em uma pesquisa com eles que nós fizemos, os internos adolescentes, eles disseram que o que eles mais sentem falta é de disciplina, é de correção, é ter um pai que zele, um pai que se preocupe, um pai que ponha limites. Mas por que esses limites a sociedade tenta barrar? Porque a sociedade está mascarando cada vez mais tudo aquilo que achamos que é correto a fazer com nossa família. Porque o diabo, como foi comentado aqui, a única função dele são destruir os lares. Vocês não imaginam a luta espiritual que eu tive de 2 dias para cá, para eu não estar aqui. Por quê? Porque é isso que o inimigo quer. Ele não quer que um servo de Deus esteja aqui na frente, passando os ensinamentos sagrados. Porque o diabo está solto. Mas na Bíblia diz que onde há 2, 3 reunidos em seu nome, ali há a presença do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Pois eu creio fielmente que por mais obstáculo que possamos ter, não desistem. Não desistam jamais. Porque também na Bíblia diz que teremos aflições. Aleluia. Mas também na Bíblia consta que é uma verdade, que nós temos a certeza que esse Deus é vivo. O nosso Deus não está na cruz. O nosso Deus não está cheio de pregos. O nosso Deus não está crucificado. O nosso Deus está vivo, ressuscitado. Oh, glória, e toma aleluia. conta de nossas vidas. Então por que não cremos que somos capazes? Eu fiquei em casa de ontem para hoje procurando uma palavra. Senhor, o que eu vou falar na igreja? Por um lado, vem a capacitação que Deus nos coloca. Independente de você saber cuidar da tua família, estar aqui na frente pregando, confie, creia, tenha fé. Coloque sempre em suas vidas a direção de Deus. Oh, glória, Que aprendamos a colocar Deus em nossa existência em qualquer coisa, que às vezes por nós possa parecer mínima coisa, mas para Deus o mínimo é muito, porque a gente não sabe como Deus prospera em nossas vidas. A gente não sabe, mas existe o natural do ser humano, que são as queixas. Mas em Deuteronômio 29 diz
As coisas que pertencem a nós, Deus revela. Mas existem coisas que somente a Deus, Ele, a sabedoria. Porque talvez para Ele nos passar algo, Ele não vai passar algo que talvez não tenhamos capacidade de aguentar o fardo. Porque Deus nos dá todas as condições de acordo com o que nós possamos conseguir. E se conseguimos, é porque a gente tem capacidade de superar. Mas para isso basta acreditar. Volto a falar dos filhos, das crianças. Estamos numa sociedade em que as crianças hoje em dia não existe mais aquela tradição, aquele respeito de antigamente. Porque eu ainda atingi uma fase na minha vida que nós dávamos bênçãos aos nossos pais, que reuníamos na mesa para perguntar: filho, como foi seu dia? Pai, você está bem? Mãe, você está bem? Filha, e aí, como que você foi? O que está faltando? Tinha esse compromisso, entre aspas, porque era tão natural o que faziam antigamente, que além de ser compromisso, além de ser uma dádiva, era um prazer. As famílias levavam isso como um prazer genuíno, faziam isso não por obrigação, como prazer. Hoje em dia é preciso, por muitas vezes, nós estamos falando: filho, desliga esse celular na mesa. Mas por muitas vezes nós tentamos corrigir nossos filhos, não dando exemplo, porque por muitas vezes estamos na mesa, mas o nosso olhar está ali no celular. Então, como que nós vamos corrigir se nós não damos o exemplo? Cadê a postura, a disciplina que parte de berço de nossos filhos? Cadê a correção? Se você não gosta de ler, leia a Bíblia, que Deus te capacita para você criar um gosto pela leitura. Assim automaticamente você vai mudando o seu vocabulário, você vai mudando a sua forma de agir. Dê vazão, dê início, porque o difícil por muitas vezes é esse início. Mas coloquemos nas mãos do nosso Senhor, porque é Ele sim que dá capacidade. Se Ele nos colocou nesse templo, se Ele nos fez pais, mães, é porque Ele sabe que temos condições e porque temos uma missão aqui. A nossa missão de colocar nossos filhos e não deixarmos ele ao relento. Porque se nossos filhos estão nos dando trabalho, que possamos pedir ajuda aos nossos pais, que é Jesus. Porque por muitas vezes nós não temos condições de reeducar nossos filhos, porque nossos filhos são rebeldes. Mas colocar a causa, são os cristãos, irmãos. Cadê os nossos joelhos? Cadê a nossa perseverança de confiar num Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus vivo, que por mais que demore a vitória, mas ela chega, porque assim como disse aqui no versículo 2 de Hebreus, Deus nunca desistiu, porque Ele sabia que a vitória chegaria, porque foi prometido isso, e não foi só de boca, porque está aqui escrito. A base de tudo é essa palavra que consta aqui. Foi prometido. E o que foi prometido para o Senhor, que por mais que passou por humilhações e tudo mais, açoutes e tudo, mas Ele estaria no dia certo, no momento oportuno, sentado ao lado direito do trono de Deus Todo-Poderoso. E é isso que nos rege, a confiança. Porque se não tivermos confiança, o que vai adiantar? Porque a fé sem obras é morta. E vice-versa. Precisamos já agir, irmãos. Se está difícil, creia. Se está impossível, para você é, mas para Deus não. É por isso que Ele nos deu essa missão. Eu particularmente, eu fui um filho que deu muito trabalho para os meus pais.
Eu fui um filho que eu tive muitas coisas boas nas minhas mãos, muitas melhores coisas do que as outras pessoas. Mas o que adianta ter essas melhores coisas se você não tem Deus no coração? O que adianta ter as melhores coisas se você não quer nada com a vida? Se você só quer se entregar à vida mundana? Se você só quer se entregar aos vícios e às luxúrias? Eu falo luxúrias porque estamos em época de carnaval, então estou pegando esse ensejo para comentar. Imagine quantas vidas o diabo está destruindo nesses 3 dias de carnaval. Porque existe o preparar constante do lado diabólico, mas o preparar do lado carnavalesco, as alegorias sendo montadas nas escolas de samba, que eles dão a sua vida, passam fome para montar os seus blocos, os carros carnavalescos, fica desfilando uma noite toda, deixam de comer. Que como eu já estava no mundo na época, no lado secular, eu via, porque eu também frequentava esse mundo também. Em época de carnaval eu não perdia um pacotão, não perdia um trio elétrico. Nunca gostei de carnaval. O meu lado sempre foi rock, pancada, pesado mesmo. Mas eu ia para o carnaval por quê? Porque a bagunça estava ali, o capeta estava ali. E eu amava. Eu pensava, eu estava se achando ali. Mal eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Porque por muitas vezes Deus te coloca ali naquele manduro ali, porque é preciso você passar por certas coisas. Verdade, Eu, no meu caso, joguei tudo de pernas pro ar. Eu só queria saber de bagunças, bebidas, drogas. O que eu ganhei com isso? Só frustração. Queimei meu filme perante a sociedade e a mim mesmo. Se as pessoas não acreditam em um Deus, eu sou prova viva que existe um Deus vivo. Oh, glória, aleluia. Eu nunca precisei, glórias ao Deus Pai, de ser internado, apesar de estar nas últimas, porque eu sabia que eu ia morrer da forma que eu estava, porque qualquer tipo de substância que vocês imaginarem eu usei. Fiquei mais de 30 anos totalmente escravo do diabo. E dando continuidade no que eu falei, que eu nunca fui preciso ser internado, nem entrar em programa algum. Se hoje eu conheci na época, beba, fume, que vai te dar um barato. Pois na mesma época eu conheci algo que o barato foi fenomenal. Que eu sinto esse barato até hoje, eu estou passando para você. É a presença de Deus. Oh, glória, aleluia. Se eu sei que isso foi ruim na minha vida, eu não preciso estar entrando em detalhes para os meus filhos, mas eu quero que eles sejam cientes do que eu passei, sim. Não é vergonha, mas é o meu testemunho de vida, que eu também não tenho vergonha de relatar aqui. Porque em primeiro lugar é para exaltar um Deus vivo. Esse Deus que foi a minha cura. Então por que não passar isso para a sua família? Que existe salvação, sim. As pessoas que algum dia viraram as costas para mim, hoje me pedem conselhos. Pastor Clécio, que está aqui, irmã Roseli, me viram um belo dia chegar aqui. Eu ainda não estava totalmente curado, mas Deus já estava agindo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então, eles acompanharam a minha evolução. Glória a Deus. Esse microfone aqui, eu não aguentava segurar, porque eu ficava nervoso. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus Cristo, Ele te capacita. Independente de você saber fazer ou não, deixa que o resto é o Espírito Santo que faz. Aleluia. Dê o primeiro passo. Glória, Acredite aleluia. e tenha fé. Glória a Deus, aleluia. Porque é isso que possamos e que
para o nosso próximo. Aleluia. Porque por muitas vezes em nossa própria família existe alguém que quer ouvir pelo menos: eu estou contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse eu estou contigo talvez venha de mim, por eu ver a necessidade de um ente querido estar precisando, eu estar sensibilizado e falar: eu estou contigo. Mas talvez, por muitas vezes, eu creio que sim, por muitas vezes essa frase, eu estou contigo, eu penso que é de mim que está saindo. Mas quando Deus quer te usar, Ele pega um mendigo lá no meio da rua e Ele te usa. Aleluia. E ainda mais usar um servo que está disposto. Glória a Deus. É isso. Jesus é isso. Glória a Deus. Aleluia. Se você pensa que está difícil foi o que Ele passou na cruz por nós. Aleluia. E Ele nunca blasfemou. Ele nunca reclamou. Passamos sim por apertos. Passamos com nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, filhas. Mas é da vida, irmãos. Precisamos passar por isso. Porque se não precisasse, seria a mesmice de sempre. E essa mesmice não levaria ao respeito que temos hoje pelo nosso Deus. Glória a Deus. Porque saberíamos que tanto faz fazermos algo ou não, que ia dar na mesma, que íamos saber o resultado. Mas o gosto bom de tudo é você olhar para trás e falar: eu venci, eu consegui. Como eu estava dizendo, eu cheguei aqui, o meu início, o trabalhar de Deus é dessa forma. Geralmente nunca é da forma que pensamos. Porque eu cheguei aqui em Lusiânia com o meu propósito. Primeiro que eu não conhecia Deus. Imagine saber o propósito dele. Mas o meu propósito na época era terminar o ensino médio. Tudo bem, eu termino o médio aqui, um ano eu termino, volto para o lado do DF. Terminei o médio em um ano. Isso daí já foi uma grande bênção. Minha primeira conquista, já nos caminhos do Senhor. Só que na mesma semana que foi a minha formatura, na mesma semana também eu fiz o vestibular no final de semana e passei. Glória a Deus. Na semana seguinte eu estava na minha primeira aula. E hoje falta 1 ano e meio para eu concluir. Aleluia, Jesus. Eu não estou querendo me engrandecer, mas eu quero falar, e devo sim falar do que Deus faz em nossas vidas. E durante esse tempo eu me casei também. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia, Jesus. Quer dizer, os meus planos eram uns planos, mas Deus não quer isso. E da mesma forma que eu penso em dar continuidade na minha trajetória, da forma que eu estou vendo, mas por muitas vezes eu não estou vendo os planos de Deus. Mas é aí que entra joelho no chão e acreditar em Deus, pedindo os dons, as revelações, e pedir cada vez mais sabedoria para Deus e discernimento, nos dando direção, porque Ele vai te indicar a que rumo tomar. Aleluia. O mais engraçado também, e é maravilhoso, que quando a gente começa a falar de Deus, se deixar a noite toda, né? Glória a Deus. Eu estou comentando isso porque eu já olhei aqui, o tempo já está acabando. Glória a Deus. Então passa que a gente não percebe. Mas eu só quero deixar isso. Aleluia. E se vocês não sabem, eu estou me segurando aqui para não chorar. Porque Glória a Deus. Aleluia. falar do que Deus faz em nossas vidas é a melhor coisa que existe. Verdade. Deus. Glória, aleluia, Jesus. Irmão Joel, irmã Kelane, um prazer em rever vocês. Também me acompanharam, viu todo o início daqui da minha trajetória. Então eu queria passar para todos aqui presentes. Não desistam não, porque se tiver difícil, é preciso estar difícil, acreditem. É preciso vocês serem modelados mais um pouquinho. Porque por muitas vezes, como que vocês querem chegar no telhado de um templo se vocês não construíram nem a base bem feita?
Então é isso que eu queria passar. Mais uma vez, obrigado ao nosso Deus, Pai soberano, e dizer para vocês, não desistam, porque a desistência de vocês ou não vai repercutir no futuro dos seus filhos. Pensem bem nisso. Em nome glória, de Jesus, aleluia, muito Jesus. obrigado. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Irmãos, teu nome, Senhor. o conjunto, por favor.